gente, boa tarde. Aqui é a professora Tainá Leal, de Projeto de Vida. E estamos de volta, não é aqui no Educa PE, no mesmo bate-horário, voltando aí de umas férias, de um descanso. Vamos embora. Antes de começar a aula, deixa eu dar um recadinho do nosso amigo, né, nosso chefinho, Robertão da transmissão. Ele continua agora, viu, minha gente, com novos projetos para 2022. Vai aparecer aqui desse lado. É desse lado ou é desse? Aí apareceu desse lado. Acesse o Instagram de Robertão, tá? Siga, sempre tem promoções, tem coisas bem divertidas, bem legaisinhas. E aí vocês, se puderem, printem a aula, marca Robertão, ou marca outro professor ou professora que você esteja assistindo, para a gente poder gerar aí engajamento. Robertão é o cara que cuida das aulas online, é quem passa nossos slides, é quem toma conta aqui da gente, entendeu? Então, a gente precisa valorizar aí o trabalho do nosso amigo Robertão. Então, na temática de hoje, né, de projeto de vida, voltando aí, né, desse recesso, dessas férias, vamos recapitular algumas coisas importantes que a gente viu ano passado em projeto de vida. A gente vai colocar projeto de vida em perspectiva. Por quê? Né, agora, a partir de 2022, está ocorrendo a implementação do novo ensino médio. Embora, para outros componentes curriculares, vocês não vão ver tanta influência do novo ensino médio, em projeto de vida, a gente vai ver sim que a gente tem um currículo aqui em Pernambuco e a gente vai discutir um pouquinho sobre ele. Para quem quiser me acompanhar nas redes sociais, tá aí o meu Instagram, onde eu só falo sobre projeto de vida, que é o teu projeto de vida. Se tiver alguma dúvida, quiser tirar me mandar uma sugestão, trocar uma ideia, me segue aí, manda sua mensagem que a gente conversa. Estudante, familiares, professores, fica à vontade, beleza? O que a gente vai ver, né, na aula de hoje? A gente vai dar uma olhadinha, justamente como eu já disse, né, em projeto de vida, em perspectiva. E, por fim, vou deixar com vocês algumas sugestões de aprofundamento, tá certo? Para vocês, no momento assíncrono, fazerem aí, mobilizarem, não é mais habilidades e competências para poder entender melhor esse assunto. Vamos embora. Então, o que é que a gente pode esperar, né, de projeto de vida em 2022 para o segundo ano do ensino médio, a partir dessas transformações, né, do novo ensino médio, da BNCC? Vamos dar uma olhadinha aqui no texto. Ó. Projeto de vida se apresenta como uma unidade curricular estratégica por potencializar as possibilidades de diálogos entre profissionais da educação e estudantes, a partir das discussões sobre as temáticas de interesse da juventude e, sobretudo, do desenvolvimento e partilha de projetos individuais e coletivos comuns nas escolas e para além desse espaço de convívio. Então, a gente vem estudando, não é aí, desde o ano passado, no caso de vocês que são segundo ano, que eram primeiro, certo? Diversas temáticas que são pertinentes à elaboração de um projeto de vida. Não é? Elaboração, desenvolvimento, reflexão, né, que são informações, conteúdos, provocações que fazem, não é, com que vocês pensem a respeito do futuro, né? O que é que vocês vão querer daqui a 5 anos, 3 anos, amanhã. Então, é importante, né, que a gente perceba que se tratam de projetos individuais, já que projeto de vida tem a dimensão pessoal, mas também os projetos coletivos, né? Lembrando aí que projeto de vida tem a dimensão social e a dimensão profissional. Então, a gente está resgatando aqui esses temas, esses conteúdos, para a gente poder ficar na mesma página e seguir com os conteúdos do segundo ano do ensino médio. Outra coisa importante, ó, na perspectiva, né, do currículo de Pernambuco para o ensino médio,
A unidade temática, vínculo social e historicidade é onde vocês, estudantes, né, são concebidos como sujeitos de experiências relacionais com os outros, mas também com o mundo. Ou seja, essa unidade temática dialoga diretamente com a dimensão social de projeto de vida. E aí o que acontece? Cada ano tem uma unidade temática. No primeiro ano, a unidade temática é a unidade da dimensão pessoal, né, do autoconhecimento. A unidade do segundo ano é vínculo social e historicidade. Então, essa, né, vínculo social e historicidade, essa unidade temática, ela dialoga com a dimensão social de projeto de vida. Significa dizer que a gente vai continuar estudando os conteúdos, que são conteúdos das 3 dimensões de projeto de vida, pessoal, social e profissional, mas o foco maior no segundo ano do ensino médio será a dimensão social. E como ela dialoga, né, de forma central com a dimensão pessoal e com a dimensão profissional. Então, a gente fica bem ciente disso, porque a partir das próximas aulas, a gente, seguindo a BNCC e seguindo o currículo de Pernambuco, vai ter essa pegada, né, essa direção mais focada justamente na dimensão social de projeto de vida, sem negligenciar as demais, obviamente, mas dando aí o foco necessário, né, e previsto pelo currículo. Eita, passei demais. E aí, vamos olhar aqui o slide, ó. Projeto de vida, aliás, os projetos individuais e coletivos são influenciados pelos contextos históricos ao mesmo tempo em que reforçam ou alteram cada referencial construído em determinado momento. É possível observar nos projetos individuais e coletivos das juventudes anteriores, sejam dos responsáveis naturais pelos estudantes ou de outros momentos históricos, similaridades, continuidades, rupturas, divergências das juventudes atuais. Então, gente, como a gente está vendo aqui, ó, vínculo social e historicidade, a gente vai dar um foco para entender e refletir sobre esses projetos individuais e coletivos e como individualmente a gente se relaciona e constrói esses projetos e como o momento que estamos vivendo e a coletividade a qual estamos inseridos também influenciam, não é, essa construção, essa perspectiva sobre o mundo, nessa percepção sobre o mundo em que estamos vivendo. Então, é muito importante a gente fazer esse debate, essa reflexão, até porque existem similaridades, já que a gente está falando de vínculos históricos, não é? Existem similaridades, mas também existem rupturas. Se eu dar um exemplo, está havendo recentemente, especialmente nos Estados Unidos, foi onde começou essa movimentação de jovens, né, da mesma geração que vocês aí, da geração Z, né, Gen Z, pedirem demissão dos trabalhos porque não estavam concordando com os salários, as condições de trabalho. E no TikTok, o nome dessa hashtag é Quit Talk, né? Tipo, quit significa pedir demissão. E talk, que é como se fossem os vídeos, né, do TikTok, justamente mostrando esse momento onde esses jovens estão pedindo demissão. Então, qual é a similaridade ou a ruptura ou a divergência que essa atitude dessa geração mais jovem tem com as anteriores? Nenhuma, na verdade, né? Assim, existe, na verdade, uma ruptura e não a similaridade. Então, esses dois posicionamentos, esses dois comportamentos diferentes, né, falam de projetos de vidas construídos em momentos diferentes. E aí cabe a gente refletir e aprender, né, para melhor fazer o nosso próprio projeto de vida. Afinal de contas, os sonhos de uma geração
não são os sonhos da outra geração. Inclusive, quando a gente olha no mercado de trabalho, existem profissões que estão sumindo e profissões que estão nascendo. Por exemplo, youtuber, né, influencer, nômade digital, né, que são pessoas que trabalham de maneira nômade, certo? E não precisam ir trabalhar em escritório, por exemplo. Não, são pessoas que não querem ter uma rotina de 8 horas de trabalho por dia, numa mesa, enfim. Então, existe toda uma cultura sendo criada e uma cultura sendo deixada para trás. E nessa unidade temática, né, de historicidade, de vínculos sociais, é onde a gente vai olhar de forma humilde, detalhista, né, essas aproximações e distanciamentos que dizem respeito a como a gente convive com os outros, né, como a gente é lido pelos outros. Também a unidade temática a gente discutir questões sociais sérias, como racismo, machismo, LGBTfobia, ou seja, discriminações no geral, questões sociais, né? O que é a pobreza, quem faz a pobreza, por que uma pessoa é considerada pobre, ou por que uma pessoa é considerada rica, o que é riqueza, como é que ela se produz, quem é que domina os meios de produção. Então, tudo isso são temas, né, a serem estudados dentro dessa unidade temática, que é vínculo social e historicidade, né, onde a gente entende e discute e aplica, né, certos conceitos que a gente vê em outros componentes curriculares, como sociologia, história, antropologia, filosofia, né, geografia, por exemplo, a discutir geopolítica, né, porque é que existe um preconceito contra nordestinos, o que é a xenofobia dentro do Brasil, né? Será que ela tem relação com o fato de que no Nordeste a população ela é mais negra e indígena do que em outros estados, em outras regiões do nosso país? Por que é que, historicamente, o Nordeste não recebeu investimentos, né, até 2002, por exemplo, tanto quanto as outras regiões? O que é que a gente consegue avaliar e entender desse processo, né, de exclusão, esse processo de negligenciamento que a região Nordeste viveu durante muito tempo? Então, tudo isso é matéria-prima, né? São temáticas que a gente vai ter que olhar e entender que isso influencia, né, e faz parte, né, das etapas de planejamento de um projeto de vida. Afinal de contas, uma pessoa daqui tem uma experiência de vida, né, tem perspectivas diferentes de quem nasce em outra região. E lá, os contextos de historicidade e de vínculos sociais serão outros, né, justamente porque a história de vida lá é diferente. Então, a gente precisa sempre estar ampliando os horizontes, tá certo? E entender que é justamente, sabe, no aspecto social que a gente vê que não é só querer dar certo para que nossa vida dê certo. Existem fatores que não dependem de nós, né? São fatores sociais ou históricos e que a gente precisa preparar nós mesmos e o nosso projeto de vida, né, para se defender e combater essas manifestações erradas dentro da sociedade, para que a gente possa melhorar a sociedade também com as nossas contribuições. Vamos embora. Mas é nessa pegadinha, viu, gente? É muita coisa, mas a gente vai dar conta. É um assunto bom para a gente poder ler, refletir, pensar. Vale muito a pena. E aí, veja, trazendo novamente, né, esse ciclo aqui, né? Projeto de vida, ele exige da gente um autoconhecimento, que a gente descubra preferências, que a gente se autoavalie, que a gente tome decisões, que a gente avalie o cenário ou o contexto, e isso vai ajudar novamente a gente cada vez mais, né, fazer e praticar
o autoconhecimento. Então, esse é um ciclo que a gente precisa resgatar das nossas discussões, né, do primeiro ano, justamente para a gente compreender, especialmente nessa parte da avaliação de cenário, né, ou de contexto, que é mais ou menos aí onde a unidade temática do segundo ano ela vai se manifestar, né? Vai estar tudo interligado, mas ao mesmo tempo o nosso foco, nosso ponto de partida é a sociedade, né? E como você, eu e todos se relacionam nessa sociedade e o que é que pode ser debatido e refletido a partir aqui das nossas aulas. E bom, outra coisa importante, ó, projeto de vida para a gente lembrar, né, os objetivos, né, que a gente traz aí em projeto de vida, que é justamente subsidiar o autoconhecimento dos jovens, entendendo sua relação com os outros e com o mundo, de modo a desenhar o que se espera de si e para si no futuro, estimular o desenvolvimento integral do estudante, contribuindo para uma aprendizagem multidimensional e também motivar protagonismo e autonomia, de modo a trazer significado para os estudantes e os seus projetos de vida. Então, a gente tem aí esses objetivos, não é, com o projeto de vida, por isso que a gente vai, esse ano, em 2022, no segundo ano, já utilizar muito do que tem no currículo de Pernambuco para o ensino médio, especialmente no nosso componente curricular. Subsidiar, estimular e motivar, né, para que vocês possam fazer aí uma atuação protagonista estratégica de intervenção na própria vida e na dimensão social, que é justamente aí na sociedade. Tá aqui um quadrinho que eu trouxe para vocês, que tá lá no currículo. Se não tiverem conseguido enxergar bem, vai conseguir enxergar lá no currículo. Nessa unidade temática de vínculo social e historicidade, a gente tem, ó, alguns objetivos específicos, né? Respeitar e valorizar projetos individuais e coletivos, numa perspectiva ética e democrática. Reconhecer-se como integrante de diferentes grupos, percebendo que suas escolhas repercutem em si e no entorno social, né, nos outros. Conhecer diferentes projetos individuais e de sociedade das juventudes, de diferentes grupos sociais, políticos, regionais, espirituais, culturais, de relações étnico-raciais, gênero, sexualidade, entre outros. Ou seja, compreender... Eu posso aparecer na tela? Deixa eu ver se fica de boa. Ah, dá não, né? Pois é, então pode colocar agora. Valeu, Robertão. Eu queria aparecer mais pertinho, mas não vai dar. Mas vocês estão percebendo, né, pelo que a gente pode ver no quadro, deixa eu vir para cá, agora no quadro, né, que as temáticas, elas têm uma vinculação muito profunda, né, com questões sociais. A gente fala de grupos políticos, de grupos religiosos, né, espirituais, transcendentais, que também tem a ver com regionais, enfim, justamente diversas características, né, que fazem parte da construção e da constituição da identidade das juventudes. Vamos dar mais uma olhadinha aqui vou pedir para colocar o slide completo, para a gente poder dar mais uma olhadinha aqui, por exemplo, compreender que todo projeto de vida individual está em conexão com projetos de vida de outros sujeitos, na medida em que se compreende o humano enquanto um ser de cuidado de si e cuidado do outro. Realizar escolhas profissionais a partir do reconhecimento e análise das transformações técnicas e tecnológicas recentes. Então, nessa unidade temática, a gente vai falar um bocado de coisas que são complexas, mas que são necessárias, tá certo? Hoje vai ser um pouco mais teórico essa aula, mas nas próximas vou, né, trazer
mais dinamismo, mas a gente precisa primeiro ter esse contato um pouquinho mais rigoroso com esse resgate, não é? E essa apresentação do currículo para vocês faz parte, né, desse processo de adaptação e reajuste para que cada vez mais a aula de projeto de vida tenha aí o objetivo muito claro de dialogar com as juventudes. E aí, bom, deixa eu deixar foi ótimo. Vou deixar para vocês as sugestões de aprofundamento e como é que vocês acessam. Me coloca aí, Robertão, também na tela. Valeu. Olha só, vocês vão entrar no site da Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco. Entra no Google e digita lá, SEDUC-PE, que vai aparecer. Ou digita Secretaria de Educação e Esportes de Pernambuco. Não sei como você vai fazer, mas digita. Não precisa eu colocar aqui o link não, que é fácil de achar. Assim que você acessar o site, vai aparecer essa tela aqui, ó, inicial. Você vai descendo e aí você vai achar um quadradinho azul escrito Currículo de Pernambuco, Ensino Médio. Eu coloquei um retângulo vermelho e uma setinha amarela. Mas com calma vocês, depois dão um print, zoom, conseguem ver. E aí a capa do currículo é essa que está aí do lado, azul, tá certo? Se vocês quiserem ter mais informações do que vai ser em projeto de vida, do que é o novo ensino médio, qual é a carga horária, de onde vem, para onde vai, querem mais referências, os pais, as mães, os familiares no geral, professores, querem ter acesso a essa informação, é nesse documento aqui que está lá no site da Secretaria de Educação e Esportes do Estado de Pernambuco. É um documento público para todos, todas e todes. É só acessar, baixar, pode ler online, pode ler no PDF. Não recomendo imprimir porque são quase 700 páginas, mas leia direitinho e se informe, né? Vá atrás de mais informações, que é para isso que serve esse documento, para vocês entenderem mais sobre o projeto de vida dentro do ensino médio em Pernambuco. Para dar mais subsídios ainda, o Estado, desde o ano passado, tem os cadernos pedagógicos de projeto de vida, que também estão no site da Secretaria de Educação. Ó, é só baixar, depois do currículo mais um pouquinho baixa, e aí você chega num botão, né, num quadradinho ali no retângulo, chamado Projeto de Vida. Também coloquei uma setinha amarela e um retângulozinho vermelho em volta. Quando você clicar nesse botãozinho de Projeto de Vida, vai abrir o caderno, né, onde tem o link para os outros cadernos de projeto de vida. Você abre, vai até o sumário e aí tem lá 3 botões verdes, olha, são 9, mas você vai focar nos botões verdes, nos retângulozinhos verdes, onde estão escritos assim, material do estudante. E aí tem primeiro, segundo e terceiro ano. Esta daqui é a capa do material do segundo ano de projeto de vida do governo do estado e vocês podem baixar e fiquem à vontade para poder ver. E também não esqueçam do Ava Educa-PE, que tem muito conteúdo lá desde sempre. E é isso, pessoal. Foi um prazer voltar, né, depois dessas férias. Espero que vocês estejam bem, vacinados. E é isso. Um cheiro grande, minha gente, e até a próxima aula.